Culto doméstico, ouça a palavra de Deus e seja transformado pelo seu poder. A paz do Senhor Jesus, estamos chegando mais uma vez nesta manhã para celebrarmos mais um culto para a glória de Deus e vamos iniciar com oração. Deus maravilhoso e Pai todo-poderoso, em cuja presença estamos nesta manhã, Senhor, te dou graça, louvor e adoração por esta oportunidade, pela nossa vida, pelo nosso viver. Pai celestial, em um nome santo do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor tem conduzido a igreja e o teu povo em todo o tempo. Pai celestial, ainda estamos aqui porque o Senhor tem nos firmado em Cristo Jesus, através da tua palavra. Deus, nos conserva santos e irrepreensíveis na tua presença, para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. De Deus é algo que vem pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. O tema do nosso culto doméstico nesta manhã é o caráter do pastor. O caráter do pastor. Para tanto, vamos ler primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o nosso coração para guardarmos a sua palavra, pois a mesma já é abençoada. O sucesso de um profissional, até certo ponto, independe de sua vida particular ou privada. E é pouco provável que o caráter de um arquiteto, médico ou dentista vá interferir diretamente no seu desempenho profissional. Porém, não é assim com o ministério pastoral.
O êxito do ministério está fundamentalmente ligado ao caráter santificado do ministro. O ministro lidera pessoas a quem deve ensinar a verdade e por quem deve trabalhar para promover o crescimento e o bem-estar espiritual. Logo, é exigido que a vida do pastor, ministro de Cristo, seja autêntica, isto é, transparente aos olhos dos liderados. Deus quer restaurar completamente o nosso caráter divino. O hábito é, na verdade, o caráter. Os hábitos são formados mediante a disciplina ou a falta dela. Nosso caráter é basicamente aquilo que fazemos rotineiramente. É o que os outros naturalmente esperam de nós. Por exemplo, como sermos pontuais. Se costumamos ser pontuais em tudo, as pessoas naturalmente esperarão isso de nós. Elas sabem que podem contar conosco nessa área. Desse modo, a pontualidade se torna uma das características de nosso caráter. Da mesma forma, se estamos sempre atrasados, a falta de pontualidade se torna parte do nosso caráter. Não devemos ser legalistas sobre essas questões de caráter, mas precisamos sim nos esforçar para desenvolver o caráter nas áreas em que temos problemas. Devemos nos lembrar de que o caráter é desenvolvido com os hábitos e as mudanças no caráter acontecem quando desenvolvemos novos hábitos. Se sabemos que temos o hábito de chegar atrasado em todos os nossos compromissos, então precisamos aperfeiçoar o caráter nessa área, aprendendo a cumprir nossa palavra e passando a chegar na hora certa todas as vezes. O que acontece de forma muito comum hoje é que muitos cristãos atualmente parecem achar que as coisas do dia a dia, como a pontualidade, nada tem a ver com a espiritualidade. Acham que espiritualidade é flutuar em uma nuvem cantando aleluia, glória a Deus, e ter em casa todos os livros, DVDs, CDs evangélicos. O desenvolvimento do caráter tem muito mais a ver com a disciplina e com os hábitos que formamos. Por exemplo, assim como podemos desenvolver o hábito de ser pontuais, creio que podemos desenvolver o hábito de ouvir outras pessoas ou compartilhar problemas. Interessante é que quando aprendemos a ouvir os outros, eles sempre nos contam o que querem ou do que precisam. Se formos realmente ouvintes e generosos, tentaremos ajudar as pessoas a receber aquilo que precisam, sendo uma bênção na vida delas. Termos um caráter santificado é de grande importância no mundo em que vivemos atualmente, pois achamos cada vez mais traços satânicos e diabólicos nas pessoas do que traços divinos. É interessante constatar que há cerca de 100 anos, o mundo todo, até mesmo aqueles que não serviam a Deus com tanta convicção, tinham valores morais suficientes para gerar neles um caráter razoavelmente decente. Mas hoje, isso não acontece com frequência. Em Isaías, no capítulo 60, versículo 1 e 2, está escrito: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías diz que nos últimos dias haveria escuridade e trevas, mas Deus diz: minha glória resplandecerá sobre o meu povo. Devemos nos expor e ser luz na escuridão. Para isso, temos de ser pessoas com integridade, pessoas de caráter. Carisma não é sinônimo de caráter. Não podemos confundir carisma com caráter, pois carisma não é sinônimo de caráter. Segundo o dicionário de língua portuguesa, uma das definições de carisma é conjunto de habilidades, o poder de encantar, de seduzir, que faz com que o indivíduo desperte a simpatia das massas. Mas caráter é firmeza moral, coerência nos atos, é honestidade. Há muitas pessoas com carisma, mas sem caráter. Podemos ter dons que nos levem a situações nas quais, pela nossa fraqueza de caráter, não poderemos permanecer. Nosso caráter é visto no esforço que temos de fazer para realizar o que é certo, mesmo quando não estamos dispostos a fazê-lo ou não queremos. Nosso caráter se revela por meio daquilo que fazemos quando ninguém está nos observando. Muitas pessoas vivem para agradar os homens, mas não vivem para agradar a Deus. Elas fazem o que é correto quando os outros estão olhando, mas não faz quando ninguém
além de Deus, está vendo. Como cristão, nosso compromisso deve ser: vou fazer o que é correto, simplesmente porque é correto, porque temo a Deus. O caráter também é visto quando fazemos pelos outros aquilo que é certo, mesmo quando os outros não estão agindo de modo correto para conosco. Um dos testes de nosso caráter é tratarmos o outro de forma correta, mesmo que ele não nos trate corretamente. Abençoaremos alguém que não está nos abençoando ou alguém que está nos amaldiçoando? Foi o que Jesus fez, como lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 ao 23. O que não cometeu pecado, nem culpa, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Devemos ser pessoas de caráter, pois ter bom caráter é muito importante no mundo de hoje. Ter o caráter de Cristo é ser livre. Quando você é livre em Cristo Jesus, você pode contestar quem você quiser pela palavra de Deus. Isso não significa que o pastor, servo de Deus, seja perfeito sem pecado. Os apóstolos não foram. Todos tiveram seus erros e defeitos de personalidade. Porém, no todo, suas vidas demonstram elevado grau de piedade, sinceridade e santidade. O ideal seria que se dissesse de todo pastor, ministro de Cristo, o que se dizia a respeito de Orígenes. Como ensina, assim vive. Como vive, assim ensina. Todavia, o mais indesejável e pernicioso para a obra do Senhor é quando se diz acerca de um pastor ou líder eclesiástico: o que fazes fala tão alto que não posso ouvir o que dizes. O exemplo do pastor falará muito mais alto do que todos os seus sermões, estudos e escritos. Não é em vão que os apóstolos Paulo e Pedro tenham descrito minuciosamente as qualificações espirituais essenciais para o ministro de Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde e nos ensine a sermos exemplo, homens que representam Deus de fato, homens de caráter, que servem de exemplo para o rebanho de Cristo. Querido e amado, soberano Deus, te louvamos mais uma vez nesta manhã. Te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Rogamos a Ti, Senhor, a presença do Espírito Santo no nosso viver, o discernimento da Tua palavra. Deus, ajuda-nos nas nossas deficiências para que possamos servir melhor ao Senhor e sermos exemplo para o rebanho de Deus, o qual o Senhor tem confiado a homens piedosos e fiéis em Cristo Jesus. Eu oro a Deus e por fé eu agradeço nesta manhã. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata-me, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder, que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido.